A gente já quer agradecer a participação de vocês, sempre presente aqui nesse momento em que a gente está levando muito conteúdo, muita informação, e já quero começar também agradecendo os nossos convidados, né? O Lauro Valdívia, que é o nosso assessor técnico responsável pelo Decop. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. E também os nossos convidados de hoje, né, os empresários, a Bárbara Calderani, que é da Rodomax Log, e também Danilo Guedes, que é da ABC Cargas. Agradecer a parceria técnica, né, nesse momento que a NTC tem com a FETCESP e também com o CETCESP, nesse momento que para nós é muito importante levar conteúdo para vocês. Nós fizemos parcerias técnicas para produzir conteúdo, né, um conteúdo relevante para você utilizar aí no dia a dia da sua empresa, e também que as dúvidas, né, sejam sanadas da melhor forma possível, né, dúvidas que são super importantes nesse momento, e conteúdo relevante faz com certeza toda a diferença. Então, muito obrigado pela parceria e continuem acompanhando todos os nossos materiais que são publicados diariamente, né, a partir dessas entidades. Já quero começar aí com o Lauro. Lauro, tá tudo bem por aí? Oi, Rodrigo, bom dia. Bom dia, Bárbara, Danilo. Tá tudo certo, quer dizer, tirando aí a quarentena, que não acaba nunca, o resto tá tudo em ordem. Tá certo, Lauro. Eu gostaria que a gente já começasse a falar um pouquinho do trabalho que é feito pelo Decop, né? Eu acho que é importante a gente sempre ressaltar a importância desse departamento, né, de custos operacionais da NTC, e eu gostaria que você explicasse o que é esse departamento. Então, o departamento da NTC é um departamento técnico, né? E a gente trata com os assuntos basicamente econômicos, né? Mais a microeconomia do que a macro, mas o que a gente faz e que tem mais relevância para o mercado é o INCT, que é o Índice Nacional de Custos de Transporte, que já é feito aí há mais de 20 anos, que a gente acompanha aí a evolução dos custos dos insumos da atividade de transporte. Então, todos O eles trabalho são... de vocês durante todo esse tempo também é de acompanhamento diário aí com as empresas. A NTC também tem esse trabalho, que são as câmaras, né? E a gente tem dois representantes delas aqui, onde a gente agrupa os empresários dos segmentos, né? Então, a gente tem reuniões com todos os empresários, todos os segmentos, mas dentro da Câmara são empresários de um mesmo segmento. Então, a gente tem de carga fracionada, do transporte internacional, carga lotação, frigorificada, quer dizer, cada segmento tem seu agrupamento aí de empresários. Muito bem, Lau. Eu gostaria que também você falasse, né, sobre essa pesquisa, né? A gente vai fazer pela quarta semana, né, o acompanhamento, né, de todo o impacto que essa pandemia vem causando no setor, né? Os dados que vão ser divulgados daqui a pouco por você é referente à terceira semana. Eu gostaria que você falasse da importância dessa pesquisa, o porquê desse acompanhamento. Então, a ideia da pesquisa é justamente acompanhar a evolução do que o coronavírus aí está trazendo para o setor de transporte. Então, a gente acompanha de que forma? Vendo como é que está o volume de carga dentro das empresas de transporte. E o que a gente tem visto aí pelo menos essas 3 semanas, é que o volume aí vem caindo. Então, o que a gente está acompanhando é isso. A gente espera acompanhar até o momento em que o volume volume de carga volte a crescer. Então, o que a gente quer é exatamente isso, né? Que acompanhar essa evolução aí durante a crise, como é que aconteceu. Por enquanto, a gente está vendo que o volume está caindo e aí tem as consequências aí para as empresas de transporte. Laura, como essa pesquisa tem sido desenvolvida, né? Qual o empresário que está nos vendo, nosso associado, como ele consegue participar, né, ativamente dessa pesquisa para ajudar nesses dados? Essa especificamente é bem simples, né? O que a gente quer saber é quanto que caiu o volume de carga que ele transporta em relação à normalidade. Então, semanalmente a gente pergunta isso. Né? Nessa semana, como é que está o volume de carga na sua empresa? Tá crescendo? Está diminuindo? Então, a gente quer justamente isso, acompanhar semanalmente como é o volume de carga. São poucas perguntas lá, acho que
São 4 perguntas. As demais perguntas, tirando o volume de carga, é com relação a segmento, né? Tamanho da empresa, em que região que ela atua, que estado ela atua, né? Se é carga lotação, fracionada, mais uma caracterização da atividade dele. A pergunta principal realmente é com relação ao volume, né? Como é que está o volume? Se cresceu, se diminuiu ou se manteve o volume de carga, né? Lembrando, Rodrigo, que essa semana a gente também fez uma parceria, que a gente já tem a parceria técnica com a NTT, mas a NTT também está mandando para todas as empresas registradas no RNTRC, elas também vão receber a pesquisa. Então, a gente deve ter um incremento aí essa semana de respostas, né, o que a gente espera. Reforço, né, para todo mundo que está nos assistindo, acompanhar essa pesquisa, responder diariamente, para que a gente, né, consiga trazer dados cada vez mais consistentes, né? É importante responder a pesquisa também, porque assim, o governo também está de olho nesses números, e o que a gente espera é que os números também ajudem a negociação com o governo quando a gente for pedir alguma coisa para o governo, né? Mostrar o quanto o setor sofreu, e os números mostram isso, né? Quanto o setor sofreu, e para que ele aí tome aí as devidas providências para amenizar pelo menos os prejuízos trazidos aí para o setor de transporte pela crise aí do coronavírus. Eu gostaria que o Chapo me falasse, então, né, como que ficou, né, o dado da última semana, qual que é, em porcentagem, o impacto da pandemia no setor. Então, a última semana fechou com uma queda geral em 38,69%. Então, você vê que, frente à semana passada, a gente já teve uma queda aí significativa, já era esperado, né, pela conversa e pelos números que a gente vinha tendo já na semana, mas você vê que subiu de 26%, a queda até a semana passada estava em 26%, 27%, e já foi para 38%. Né? Então, foi é evidente que tem segmentos um pouco melhores, segmentos um pouco estão sofrendo mais, né? Mas, de modo geral, a gente tem quase aí 40, 38, quase 40% de queda no volume de carga. Claro, esse número, né, claro que todos os números que nós já divulgamos aqui são números que realmente já estão nos preocupando, né, preocupando todas as entidades, né, e a gente tem feito muitas reuniões e articulado muito com o governo em relação a isso, porque é um impacto grande, né, para o setor. E eu fiz aí um panorama da primeira, da segunda e agora com essa terceira semana que nós estamos fazendo esse acompanhamento. Então, na primeira semana, nós tivemos 26,14%, né, de impacto. Já na segunda semana, nós tivemos 26,90%, que é quase 1%, em comparação com a primeira. Essa terceira semana, a gente está com 38,69%, então a gente já tem aí um aumento, uma diferença, né, de uma semana para outra aí de quase 12%. Deu uma arrancada, né, nessa última semana aí, se comparação com as outras. O que está acontecendo aí? Está ficando realmente, o setor está começando a sentir com mais velocidade esse impacto? Na verdade, assim, o setor vem sentindo à medida que as ações aí do governo vão surtindo efeito, né? Então, a gente teve aí vários estados aí entrando em lockout, né? Em fechamento aí de vários setores. E aí, quando São Paulo entrou, é evidente que a hora que o cara decreta, ainda tem muito caminhão em trânsito, ainda muita carga em depósito, né? Muito pedido ainda pendente, né? Mas à medida que vai se efetivando aí o bloqueio, né, por parte do governo e as empresas vão fechando, aí os números vão realmente aumentando. Aí foi o que aconteceu, né? Eu espero que pare nesse patamar, né, dos 38%, 40%, né, e que daqui para frente a coisa só melhore, né? Então, mas não sei se vai parar nesse patamar ou se ainda vai cair mais um pouco. Tem algum setor, entendeu, que mostrou para você maior preocupação, que está mais acelerado, né, nessa diminuição de volume de carga? Não, o setor assim que mais preocupa é o de carga fracionada, né? Primeiro porque essas empresas têm um custo fixo muito alto,
né? Tem muito funcionário, muita estrutura, né? Porque trabalha com terminais aí no Brasil inteiro. Então, é um setor que tem um custo fixo alto, né? É difícil reduzir o custo fixo na mesma proporção que cai o volume de carga e, consequentemente, o faturamento. Então, para esse setor, a situação é bastante complicada. E também é um setor que está sofrendo bastante, que é um dos que mais tiveram queda, porque é aquele que está na ponta, que entrega para a loja, que entrega no shopping, né? Esse realmente é um setor que preocupa bastante a atividade de transporte, né? Porque realmente o caixa dele deve ir embora rapidamente por conta do custo fixo que eles têm. E, Muito bem. inclusive, pela impossibilidade de redução desse custo, né? Essa é a preocupação. Muito bem. Vamos aproveitar, né, os nossos convidados, né, e ouvir deles, né, Laura, que são, né, os mais atingidos, né, na prática, infelizmente, com esse impacto. Bárbara, começando por você, né, primeiras damas, e muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, né, ocupada mesmo aí de casa, mas também olhando atentamente tudo que vem acontecendo com esse setor, e a gente agradece a sua disponibilidade em poder falar um pouquinho com a gente. Eu já quero saber, né, Bárbara, como que está o impacto aí na tua empresa, né? Quais foram as medidas que vocês tomaram aí para poder ir se desenvolvendo em meio a essa pandemia? O microfone, tá? Só dá uma liberadinha no microfone para que a gente consiga te ouvir. Bom dia. Acho que o Cláudio pode... O Cláudio tinha ficado de liberar, por isso que eu aguardei. Bom, Rodrigo, é um negócio inusitado, então não tinha muito que uma receita de seguir. A primeira coisa que a gente fez foi criar um comitê de crise e começar a analisar, e as situações estão sendo tomadas dia a dia, estão sendo analisadas e a gente vai decidindo as coisas aos poucos. Mas a gente é o setor que mais foi afetado, como o Lauro falou, a gente opera com transporte fracionado no estado de São Paulo, que é onde o governador decretou agora o segundo período de quarentena. Então, está bem complicado. Uma das coisas é o cenário político, que está muito confuso. Então, o governador decreta uma coisa, os municípios decretam outras. Então, a gente teve problema em pequenas cidades, com barreiras fechando, poder público se achando no direito de escolher o que é carga de emergência ou não, o que deve estar transitando ou não. Então, a gente teve uma certa dificuldade no começo. E aí, em termos da empresa mesmo, assim, o que a gente foi decidindo aos poucos? Primeiro, no primeiro momento, a gente fez um revezamento, banco de horas negativo, metade da equipe em casa, não operando em home office, descansando mesmo, e a outra metade trabalhando. Então, reduzimos os times em 50%, mas financeiramente não teve impacto nenhum, porque é só banco de horas negativo. Num segundo momento, quando começou já os decretos, a gente começou a negociar para entrar com as medidas de redução de jornada de trabalho. Então, a gente vai tentar operar com alguns departamentos em 25% de redução, outros em 50%. E fazendo lição de casa, negociando com todos os fornecedores, uma dilatação de pagamentos, uma pulverização, né? Às vezes picando isso, porque também não adianta empurrar para o mês que vem ou para daqui 90 dias, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E também tentando negociar com os clientes, porque como o fracionado geralmente, ainda mais na nossa atuação que é estadual, é muito dinâmico, né? Nossas operações se concluem de 12 a 72 horas. Então, eu pago a cadeia toda em 10 dias, então eu não posso deixar de receber. Não cabe dentro do nosso cenário uma prorrogação de título de 30 dias, por exemplo. Então, é uma negociação intensa com os clientes, tentando diminuir ao máximo a prorrogação de pagamento, porque a gente precisa receber. Então, isso, todo dia a gente discute com o comitê o que vai fazer e tenta aplicar um pouquinho mais todos os dias. Muito bem, você falou, né, a respeito do comitê e para criar isso numa empresa é muito importante até para poder ver todo um cenário, né, e são muitas coisas que precisam ser resolvidas de imediato, principalmente o contato com os clientes, né. Gostaria de saber como que foi, né, desenvolver isso, como que foi a aceitação também, né, da equipe, porque todo mundo fica muito preocupado, né, Bárbara?
Sim, a primeira coisa, acho que é envolver as lideranças, eles têm que estar extremamente engajados, acreditando no propósito da empresa e entendendo que a gente está ali para salvar o emprego de todo mundo e abastecer a cidade, que é nossa intenção. Então a gente decidiu o seguinte, a gente chamou o contador, advogado, o pessoal da controladoria, que fica buscando tudo o que está acontecendo, o que o governo falou e onde que a gente se enquadra nisso. E aí os gestores principais, principalmente operacional, comercial e financeiro, para colocar em prática para dentro da empresa. Então tem 2 frentes do comitê, eles se falam todos os dias, a gente tem usado muita tecnologia, porque a gente tem algumas pessoas do comitê que são grupo de risco, então estão em casa desde 15 de março, né, operando em teletrabalho, home office, e a intenção é essa troca o tempo todo. E também a gente começou a se juntar com outros empresários do setor. Então, a gente criou alguns grupos que todo dia faz uma pequena reunião virtual aí para discutir aí, como é que você está fazendo? O que você fez? O que deu certo? Que banco que te flexibilizou alguma coisa? Que fornecedor está te ajudando em alguma coisa? E até começando a pensar em compras coletivas, porque às vezes a gente não pode fazer um pedido de diesel muito pequeno, por exemplo, mas em 2, 3 a gente compra e se divide ali para poder passar essa crise de um jeito mais ameno possível. Muito bem, essas parcerias, né, você acredita que fazem a diferença? Ah, tenho certeza, Rodrigo. Eu acho que o que vai ajudar muito a gente nesse momento como empresário é compartilhar informação, compartilhar equipamento, equipe, compra, o máximo que a gente conseguir. A gente, como o Lauro falou, a gente tem um custo fixo muito grande, o fracionado opera com transferências diárias, e isso não sou só eu que faço, tem várias empresas. Então a gente tem buscado se alinhar e dividir, compartilhar equipamento. Um dia eu faço, um dia meu amigo faz, outro dia outro faz, para ver o que a gente consegue fazer para reduzir ao máximo esse custo mais pesado. Muito bem, momento de união, né? Queria voltar com o Lauro. O Lauro, a Bárbara aqui, né, já comentou com 2 ações que ela vem desenvolvendo, que é o comitê de crise, né, e também essas parcerias. Eu gostaria que você comentasse a respeito disso, porque você é uma pessoa que está sempre com os empresários, falando com eles, né, a respeito, né, dessas atitudes, principalmente em momentos de crise, né? Esse é né, que é o pior que a gente vem vivendo, mas já houveram outras questões também que impactaram o setor, e eu gostaria que você comentasse comigo a respeito dessas atitudes. Como a Bárbara falou, o ideal seria as empresas, principalmente no caso da fracionada, trabalhar com a parceria. Hoje, o que a gente está vendo, que a empresa de fracionada isoladamente, o que, que ela fez? Ela ampliou o prazo, porque como ela não tem mais carga para ocupar o caminhão todo, ela fica lá esperando a carga chegar, né, para poder liberar o caminhão. Então, vamos dizer, o prazo hoje, não, em geral, não está sendo mais cumprido. Por quê? Porque você não tem já aquele volume de carga que você tinha antes para conseguir manter aquela frequência que você tinha antes também. Então, o que as empresas estão fazendo, ou estão aumentando o prazo, ou estão acabando com o prazo mesmo, né? Então, hoje, tem muita empresa hoje que não está mais trabalhando com prazo de entrega. Agora, à medida que você trabalha na parceria e trabalha com a carga de 2, 3 empresas, aí você consegue encher o caminhão mais rápido, né? Um caminhão só para 2, 3 empresas, com a carga das 3, consegue encher mais rápido e aí tem uma frequência, um encurtamento aí das entregas. Mas para isso tem que ter esse acordo aí entre as empresas, né? Não é um acordo fácil, mas no passado já foi feito, né? A gente tem o G10 e outras iniciativas nesse sentido, e no passado funcionaram muito bem. Muito bem. Talvez a crise aproxime mais as empresas e elas comecem a fazer isso novamente, né? E até para depois da crise é uma coisa interessante. Às vezes você tem uma rota que você não tem lá um volume muito grande, a outra empresa também não tem, junta as duas e hoje as empresas compartilham muitas vezes um terceiro, né? Quer dizer, o depósito do terceiro, por que não compartilhar também o caminhão de transferência, né? Uma transferência comum. Mas, sim, os empresários vão ter que aprender com a crise e descobrir essas inovações aí, ou reativar o que deu certo no passado novamente agora, para minimizar os custos, porque o problema realmente é para todo mundo.
Muito bem. Quero falar com o Danilo agora. Danilo, 38,69%, né, de queda. Já quero também te agradecer toda, né, a sua disponibilidade em participar aqui com a gente desse bate-papo. E eu gostaria que você já comentasse comigo esse número, né? Um número muito importante e eu quero saber como que você tem sentido isso aí na tua empresa. Realmente, bom dia, Lauro, Bárbara, Rodrigo. Realmente, nós estamos muito focados no setor automotivo. O setor automotivo foi o primeiro que parou, né? Ele já veio parando as indústrias de carros, depois as indústrias de caminhão. Então, nós sentimos fortemente, já no primeiro momento, já uma redução de 30% no faturamento de março, e já no faturamento de abril, nós já estamos operando com uma capacidade de 30%. Então, isso eu estou falando no mercado nacional. No mercado internacional, que você sabe, tem a questão da Contrim, eu venho acompanhando a questão do Mercosul, que aí é um outro capítulo à parte, né? Porque além da gente ter todos os problemas do Brasil, nós temos que enfrentar aí ainda uns 5, 6 países tomando decisões a todo momento, cada país tomando a sua decisão com relação à quarentena, aquilo que é prioritário para entrar no país, aquilo que não é, motoristas ficando do outro lado lá da fronteira, sendo impedidos de retornar, que esse é um problema muito sério também para o Brasil. Então, assim, eu, ao contrário da Bárbara, eu não gosto de falar muito de comitê de gestão de crise, porque a gente já está vivendo uma crise de ansiedade diariamente, né? Então, a gente tem um comitê aqui, mas é um comitê de gestão, como a gente sempre teve, para tomar decisão, tomar plano de contingência. Digo para você que o time tem trabalhado demais, eu acho que todos nós, né, temos trabalhado mais do que o normal, porque a gente começa cedo, vai até de noite com reuniões, tomando decisão, tomamos uma decisão de manhã, à tarde o governo já solta outra medida provisória, a gente tem que refazer tudo aquilo que a gente tomou de decisão. Mas é isso, Rodrigo, acho que é muita conversa, é muita verdade, né? A gente tem que trabalhar com muita verdade. Lamentavelmente, terá desempregos, não só na ABC, mas em outras empresas, a gente sabe que é inevitável isso, porque, como o Lauro disse, tem um custo fixo por trás, e as empresas, principalmente no Brasil, não têm um fluxo de um cash flow longo, né? Basicamente, tem empresas que giram o dinheiro diariamente, e a gente vê banco fechando porta para crédito, clientes querendo alongar prazo de pagamento, fornecedores sendo um pouco inflexíveis. Então, acho que é um momento de paciência, né? De muita reflexão, e quando terminar tudo isso, de que forma que as empresas, né, Lauro, vão se reinventar, porque até as nossas planilhas de custo vão ter que ser reinventadas. De que forma que a gente vai construir uma planilha de custo depois do Covid? Danilo, muito obrigado aí pelo seu relato, e você falou também uma outra coisa que eu anotei aqui a respeito também, né, é um comitê de crise, mas também um comitê de gestão, né, as duas coisas juntas nesse momento, e como então a gente fazer, né, na questão da gestão, porque a gente já sabe, né, nós já estamos tendo esse impacto, né, como fazer então para unir aí esse processo todo de gestão para que esses impactos sejam menores possíveis. Talvez aproveitar esses benefícios que o governo vem dando. Como que vocês estão enxergando isso? Ainda precisa de mais alguma coisa? Eu acho assim, Rodrigo, eu acho que cada empresa tem a sua necessidade própria, né? Então, eu acho que antes de você sair aceitando tudo que o governo propõe, porque como a Margaret Thatcher diz, o dinheiro não é do governo, o dinheiro é nosso, e essa conta ela vai chegar. Então, as empresas, nesse momento, por mais que elas tenham a necessidade de geração de caixa, ela tem que fazer muita conta. Fazer muita conta, porque não adianta você querer empurrar tudo para 90 dias que a conta vai chegar, né, Laura? Uma hora a conta vai chegar. Se daqui 90 dias você não tiver o faturamento, como é que faz? É outro problema para as empresas. Então, você tem que ter avaliação, por isso tem muito controle daquilo que é custo variável, daquilo que é custo fixo, daquilo que você pode reduzir, daquilo que é essencial para o teu negócio, né? E lógico, o governo está fazendo a parte dele, soltando as medidas, e aí não quero entrar nessa seara da política, porque é um tema muito complicado para a gente discutir, mas eu acho que os empresários de transporte, nesse momento, não tinha uma crise econômica no país, e isso realmente que travou todo mundo, né? O mercado estava reagindo, estava andando, a Bárbara falando aí da questão do fracionado, né? Que tem um impacto muito forte, porque trabalha com frota, então realmente é uma questão bem mais complicada, mas eu, assim, Rodrigo, isso vai passar, né?
Vamos ver como que cada empresa vai sair disso. Realmente vai ter eu brinco aqui na empresa que vai separar os homens dos meninos, né? Então, assim, muita empresa vai ficar pelo caminho, muita empresa vai melhorar. Então, a gente, no fim de tudo isso, eu acho que o empresário, ele tem que ter a consciência que ele tem que preservar o seu negócio e, às vezes, preservar o negócio é cortar alguns custos realmente na carne. Quais medidas você tomou em relação aos colaboradores, Danilo, na sua empresa, né? Você adotou o teletrabalho? Como que está funcionando aí para manter também o abastecimento, principalmente, né, da atuação que vocês têm aí, não só nacional, mas internacional? É muito engraçado, né? A gente vê as pesquisas falando o que mais acelerou a transformação digital nas empresas. E eles falam que foi o coronavírus, né? E, cara, eu fiquei surpreendido como a gente estava preparado para a questão de fazer o trabalho à distância. As coisas rodaram, todo mundo hoje, já todos os nossos sistemas, todos os nossos arquivos já estão no Drive. Então, assim, em relação a acessar os documentos, não tivemos nenhum problema. Lógico, fomos se adaptando a essa questão de fazer reuniões por videoconferência, que até então a gente não utilizava com muita frequência. Colocamos as pessoas em home office, então, totalmente, quase 100% das pessoas estão em home office. Já fizemos uma redução salarial, como a Bárbara também fez na empresa dela, que isso é inevitável, porque a gente tem faturamento esse mês, a gente nem sabe, falar de faturamento é uma coisa, exercício de futurologia, renegociando com fornecedores, renegociando prazo de despesas variáveis, momentaneamente cancelando qualquer tipo de investimento que a gente iria fazer nesse momento, não nesse momento precisa ter cautela, né? E assim, o time trabalhando, dando muita ideia, muita opinião. Nessa hora não adianta o empresário achar que vai resolver tudo sozinho. É humanamente impossível, por isso você tem que ter um time de muita comunicação para todo mundo saber o que está acontecendo. Ótimo, Danilo, muito obrigado. Quero voltar com o Lauro novamente, né, mais uma vez reforçando, né, todo esse trabalho que o Decop faz de acompanhamento, né, com os empresários. Lauro, o que você tem visto, né, de mudanças, né, além aí dessa tecnologia, como que você tem enxergado, né, conversando com esses empresários, as mudanças durante esse processo? Assim, como as mudanças, na verdade, são meio que obrigatórias. Mas eu vejo a preocupação, como o Danilo falou, e a Bárbara, com relação assim, a essa negociação com fornecedores, principalmente, para reduzir o custo e alongar esse prazo. Agora, eu acho que o maior problema da situação atual, e que eu vejo, que dificulta bastante a questão da gestão, é a falta de perspectiva. Quer dizer, você não sabe de planejamento, você não sabe se essa situação vai se encerrar a semana que vem, no final do mês, o mês que vem, e aí fica difícil, porque você negocia estender um prazo por 3 meses, você não sabe se vai ser suficiente. E ainda tem a dificuldade de saber como vai ser essa retomada, né? Quer dizer, como que porque a roda parou agora, como é que a gente vai fazer ela rodar de novo? Será que ela vai rodar rápido? Será que ela vai sair devagar? Então a gente não sabe, mesmo que a crise acabe, a gente não sabe como que ela vai voltar. Então tudo isso dificulta bastante essa questão de gestão, né? Manda embora funcionário, quer dizer, se a crise vai durar 15 dias, ninguém vai mandar funcionário embora por conta de 15 dias. Agora, se a perspectiva é durar 3 meses, 4 meses, aí a coisa já fica outra decisão. Então, essa incerteza com relação ao que vai acontecer no futuro e quando vai acontecer é que dificulta muito essas decisões. Então, acontece isso. Você toma uma decisão de manhã e à tarde você é obrigado a rever porque mudaram as condições, né? Essa eu acho que é a maior dificuldade do gestor, né? Da Bárbara, do Danilo e dos empresários, não só de transporte, mas de todo mundo, né? Essa incerteza de quanto tempo vai durar, né? Para você poder saber o que vai fazer. Então tem que ser cada dia, um dia após o outro. Cada dia você vai ter que ir trabalhando, mas sem esquecer de pensar no curto, médio e longo prazo, né? Porque a decisão de hoje vai afetar realmente a condição da empresa no médio e longo prazo. Muito bem, Rodrigo, é muito custo, entendeu? É muito custo.
Imagino que sim. Também quero, né, aproveitar todos que estão, né, agradecer todos que estão assistindo, né, os nossos parceiros, né, de outras entidades, Sindivap, que está por aí, e todos os outros, né, que sempre prestigiam todo o nosso trabalho aqui no PT hoje. Rodrigo, se você me permite, eu Claro. acabei de receber uma informação aqui lá da fronteira, né? As fronteiras de Uruguaiana e a fronteira lá de Santo Tomé, de São Borja. A redução já na última semana já foi de 50% no volume de transporte de carga. Então, por aí você já vê, a gente fala de Brasil, mas a gente já tinha uma Argentina vindo muito mal, o Chile enfrentando problemas políticos absurdos, a Bolívia, então, assim, é um momento que várias empresas brasileiras exportam, né? E também importam. Então, tem esse cenário macroeconômico aí que a gente também nem sabe como que vai acontecer muito, foi o que o Lauro falou. Essa incerteza que deixa a gente muito preocupado, né? Se fosse 15 dias, 20 dias, eu vou falar para você, estaria muito fácil. Mas todo dia a gente acorda e sabe que vai ficar mais uma semana, mais 10 dias, mais 15 dias em casa, as tomadas de decisões elas têm que ser muito rápidas, muito rápido. Aproveitando, Danilo, né, você é o coordenador da nossa comissão internacional de transporte, né, Contém, que faz um trabalho muito, muito importante, né, principalmente com todas essas empresas que transportam, né, para os países de fronteira. E eu gostaria de saber o que você tem ouvido deles, quais são as preocupações, entendeu, neste cenário que a gente está vivendo. Bom, a preocupação dos empresários da Argentina, Chile e Peru, que são os 3 principais países, são iguais às dos brasileiros, né? Não, as características do empresário de transporte não mudam muito. Evidente, cada país tem um custo, entre esses 3 países, tem o menor custo até então é o Chile. A Argentina, muito preocupada, até onde o presidente já pronunciou que vai postergar a dívida de 380 bilhões de dólares com o FMI, mas já era mais do que certo, né, Laura? A gente já sabia que ele não ia pagar a conta mesmo, agora mais do que nunca. Então, nos preocupa, porque a Argentina é o principal país parceiro do Brasil na América Latina. Então, a gente começar a ouvir essas notícias vai deixando a gente cada dia mais preocupado. Você sabe da Contrim, as empresas que participam, grande parte fazem exportação e importação para a Argentina. Então, além de toda a crise, a gente tem outros modais que podem interferir no transporte rodoviário de carga, o marítimo oferecendo preços mais competitivos, temos o aéreo, então, assim, o empresário do transporte rodoviário de carga internacional vai ter que se desdobrar mais ainda. Mas vamos em frente. Isso aí. Bárbara, você também acompanha, né, é a vice-coordenadora do Instituto de Desenvolvimento, né, Mercadológico, né, da Conjovem, e o que você tem ouvido deles, né, a preocupação, né, também desses jovens empresários que já contribuem, né, e muitos deles já assumiram, né, as empresas das suas famílias. Eu gostaria de saber qual que é essa preocupação que mais tem sido falado com eles. O que as pessoas, os empresários têm apontado bastante, Rodrigo, é a questão da instabilidade política, né? Então, as decisões são tomadas, são mudadas, mas na prática as coisas não chegam tão rápido, né? E a gente precisa tomar decisões muito rápidas. A própria questão da jornada depende de acordo, o STF vai e se manifesta, então isso tudo vai atrasando as decisões. A gente está com tudo pronto aqui para fazer, aí eles mudam de novo. Então, a gente fica correndo atrás das coisas. E eu acho que a preocupação maior também é em relação ao período que isso vai se estender, até quando a gente fica de quarentena e até quando o estudo vai retomar. Né? Como o Lauro falou, o Danilo também, as empresas hoje não têm muito caixa para se sustentar sem faturamento longos períodos. Eu acredito, até tem uma das pesquisas aí que o Instituto vai soltar junto com o Decop, que uma das questões é isso, por quanto tempo o seu caixa aguenta, né? E a gente vai medir aí como é que está a saúde financeira dos empresários, o que a gente pode atuar. Como instituto, a gente vai lançar uma campanha também nesse sentido de auxílio ao empresário, da gente dar uma analisada como estão os empresários, né, da Conjovem, que se relacionam com o instituto aí, e o que a gente, como instituto, pode ajudar. Um manualzinho, mais ou menos, do que as empresas estão tomando de ação, para a gente ter uma ideia, nossa, não tinha pensado nisso, isso é uma alternativa, isso também cabe aqui na minha empresa. Ótimo. Laura, são várias questões, né? São todas muito importantes e relevantes. Claro, cada empresa tem sua realidade, né? E
precisa passar por esse momento, né, de maneira saudável. Nós vimos entre o Danilo e a Bárbara, que falaram a respeito das medidas do governo, né? O governo, né, promete algumas coisas e aí na prática demora um pouquinho para chegar. Isso não é novo, né? Mas o que fazer, Laura? Qual é a dica aí que você poderia também nos ajudar, né, para todos que estão nos assistindo, né? O que a gente faz aí em relação a essas medidas? A gente espera e vê por meios próprios, entendeu? Como que a gente vai fazer referente a isso? Não é uma coisa fácil. Se fosse fácil assim, né? Hein, Danilo Bravo? Mas, assim, é o que eles estão fazendo. Quer dizer, tem que reduzir custo. A dificuldade é que você não consegue, nesse nível de queda, você reduzir custo na mesma proporção. Né? A lotação é um pouco mais fácil, porque você consegue, à medida que você para o teu caminhão, cessar os custos, pelo menos os fixos financeiros, né? O econômico continua, mas o financeiro, que é aquele que você tem que honrar todo mês, ainda você consegue cessar. A fracionada é a coisa mais complicada, como eu falei, é uma estrutura que está lá e é difícil você se desfazer ou diminuir essa estrutura. É muito, muito complicado. Nesse nível de queda, é difícil, mas é o que a empresa tem que fazer, diminuir custo. Agora, é um período ingrato ainda, né? Porque a gente vem de janeiro, fevereiro, que já não são meses bons, né, para gerar caixa, né? Então, as empresas já em março, que seria o mês que ela começa a retomar o caixa, né, daquilo que foi perdido aí em janeiro, fevereiro, veio essa situação, né? Então, a gente teria aí Dia das Mães, que também é uma época boa, quer dizer, que já praticamente não vai ter, né, ou vai se reduzir bastante. Então, tudo isso ainda complica, quer dizer, ainda não é um período bom, quer dizer, seria um período de recuperação e que não vai ser recuperado nada. Então, é uma situação muito difícil, né, que a gente espera que o que pode ajudar mesmo é que a crise acabe rápido, entendeu? Que dure aí mais 10 dias no máximo, aí a coisa começa a retomar, porque senão a gente vai ter que ver no futuro se o tiro que foi dado para matar o coronavírus não foi exagerado ou não, porque que vai matar o coronavírus, com certeza vai matar. Agora, precisa ver o que mais ele vai matar, né? Se ele matar tudo que está em torno, vai ser complicado a retomada. Então, mas isso só o futuro a gente vai conseguir avaliar esse tipo de coisa. O que a gente espera é realmente que nos próximos dias aí se descubra um tratamento, ou se descubra aí uma vacina, ou uma forma de conviver com o vírus sem prejudicar tanto as empresas, né? Sem prejudicar tanto o mercado. Mas de resto não tem muito o que fazer, vai ter que reduzir custo, né? E aí renegociar, estender, renegociar de novo, caso a coisa se perdure por mais tempo, mas não tem o que fazer, né? Não tem solução mágica, não, né? A solução é o que a Bárbara falou e o Danilo falou, tem que reduzir custo e trabalhar nisso, né? E descobrir tudo aonde possa ser reduzido esse custo, tem que descobrir, né? E Laura, eu acho compartilhar, que é uma forma de reduzir também, é compartilhar aí as operações. Eu acho que um outro desafio também é, quando tudo isso voltar, quanto de caixa as empresas terão para operacionalizar as atividades? Porque se você chegar quase zero, como que você retoma isso? Você precisa de dinheiro. Então, acho que esse também é um outro desafio, né? De como as empresas, no D0, que eu chamo aqui, que eu brinco com as pessoas, no D0, o que nós vamos fazer? De que forma que nós vamos iniciar tudo de novo, né? Basicamente, eu acho que o ano, vamos dizer que o ano acabou no dia, sei lá, quando começou esse lockdown, aí no dia 21 de março, e vai começar, vamos lá, dia 1º de maio. Que engraçado que até o dia do trabalho, tomara que seja dia 1º de maio mesmo, né? A gente começa o ano de 2020 no dia 1º de maio. Porque os 5 primeiros meses, os 4 primeiros meses do ano, a gente pode dizer que foram perdidos, né? A gente tem que rever planejamento, rever orçamento, rever tudo dentro das nossas empresas e trabalhar para minimamente terminar o ano bem. Eu acho que é isso. Nós recebemos uma pergunta aqui, né? Mais uma vez agradecendo a todos que
parar um tempinho para poder nos ouvir, né? Semanalmente a gente vem fazendo isso. E o Marcelo Rodrigues pergunta, né, que ele acredita que o consumo vai ser retomado assim que as lojas abrirem, né? Mesmo com demissões, o trabalhador vai ter FGTS, seguro-desemprego. Aí a pergunta para vocês, dois empresários, vocês estão preparados para atender o consumo que poderá vir? Olha, Rodrigo, eu também sou muito otimista, eu acredito que isso vai acontecer mesmo. E como a gente acaba atuando com a entrega já no destino final, a gente retome muito rápido. É por isso que a gente decidiu por um plano de redução de jornada e não de demissão. Poderíamos ter demitido algumas pessoas, mas a gente acredita que essa retomada vai ser rápida. Até porque, mesmo com pouco fluxo, a gente tem medido que realmente as vendas e compras estão acontecendo. A dificuldade está sendo de entregar lá, porque às vezes o comércio não está aberto, a pessoa não está lá disponível o dia inteiro. Mas ela está comprando porque ela também está se preparando para a retomada do mercado. Então, eu acredito sim que vai retomar. Meu medo é só, como o Lauro falou, da dosagem desse remédio, dessa esticada, né? Agora cada vez maior. Era para retomar essa semana, agora estendemos para o dia 22, e isso me preocupa, mas que vai retomar, tenho certeza absoluta. Muito bem, e você, Danilo? Bom, eu tenho informações, como eu lido muito com montadora, eu fico mais olhando para o lado de montadora, né? E alguns montadores já estão informando que na retomada é de 30% a 35% a menos a produção. Porque existem estoques, né? Os funcionários estão com estoque, os funcionários de carro, de caminhões, talvez até a indústria, todo mundo está com estoque. E antes de você vender, você precisa baixar esse estoque, senão você vai criar um colapso nas empresas, né? Então, a retomada ela vai ser bem inferior ao que era, os ritmos que viriam. Inclusive, as indústrias estavam com os melhores anos, né? Iam fazer, acho que para todo mundo, não sei se a Bárbara também, mas o mês de março estava vindo como o melhor mês do ano. Engraçado, né? E, de repente, veio essa questão do coronavírus. Então, não, a gente realmente, hoje a gente vive uma crise de fluxo, porque nós estamos impedidos de ir e vir as empresas de trabalharem. Então... Mas eu, como a Bárbara também, quem me conhece sabe que eu sou um cara bem otimista. Então, vamos torcer para que tudo isso passe logo, né? E a gente retome a nossa vida anormal, né, Laura? Eu acho até também que o governo vai ter que se reinventar, porque ele vai ter que abrir realmente muita linha de crédito, né? Eu diria até que deveria até dar dinheiro para as empresas, deveria dar dinheiro para as empresas, porque, assim, esse período acabou com o caixa das empresas. Ele falou, ou vai zerar, ou às vezes até ficar no negativo. Então, o governo vai ter que ter realmente imaginação, vai ter criatividade aí para que a retomada seja rápida, né? E aí vai ter que ajudar as empresas. Não vai ter jeito, não, né? Vai ter que ajudar. Se não ajudar as empresas, vai ter que ajudar indiretamente. De alguma forma, dar dinheiro, mais dinheiro para a população para que ela retome o seu consumo o mais rápido possível, né? Atinja a normalidade o mais rápido possível. Eu espero que o fantasma aí do desemprego, né, do cara perder o emprego, isso não atrapalhe, né? Então, nesse sentido que o governo vai ter que ajudar bastante e torcer para que não perdure demais, né? Quer dizer, eu acho que o limite aí para a economia aí é no máximo final de abril, né? Eu acho que a gente não imagina que isso aí consiga aí, com uma crise dessa, consiga passar de abril. Se passar de abril, realmente, eu acho que a consequência vai ser bastante drástica aí, e o conserto vai ser complicado. Muito bem. Só aqui um comentário que a gente recebeu, né, da Silmar Valles, né, a gente te agradece mais uma vez todo mundo que está nos assistindo, e ela falou que gostou muito, né, adorou a ideia da Bárbara, né, que ela comentou a respeito do Instituto, de fazer uma reunião de ações, né, e também mostrar as práticas das empresas nesse momento aí de crise. Então, ela está parabenizando aí vocês por essa atitude aí de desenvolver isso. Lauro, né, a gente está chegando perto do fim, né, da nossa transmissão, né, das informações. Gostaria que a gente retomasse, falar da importância dessa pesquisa. Também é importante lembrar vocês, né, e ressaltar que as entidades vêm fazendo um trabalho muito sério, muito importante.
A NTC Logística vem fazendo reuniões diárias, né, com as entidades, né, com todas as federações, nós fizemos na semana passada, né, vamos retomar isso semanalmente, nós estamos acompanhando de perto isso, também dialogando, né, com os órgãos governamentais, porque a gente acha que é muito importante levar todas essas demandas, essas discussões que a gente tem semanalmente, esses dados que a gente vem levantando, esse trabalho diário, não é à toa, né, realmente ele tem um fundo muito importante, que é a gente acompanhar o que está sendo desenvolvido, o que está acontecendo nas empresas e levar para as esferas maiores, né, porque a gente é limitado, mas nós sabemos como fazer isso, mantendo esse contato. Então, Laura, eu gostaria que você reforçasse com o nosso público a importância de responder essa pesquisa e também lembrasse, né, infelizmente, aí, esse dado de 38,69% aí de impacto já no setor na última semana, na terceira semana, e a gente está, né, nessa quarta semana de apuração, né? A pesquisa é importante, o número é uma constatação, né? Não diz, a gente está, como a Bárbara falou, a intenção é fazer outras pesquisas para aprofundar mais os problemas e também as soluções, quer dizer, como cada um está enxergando essa crise. A NTC vem fazendo essas reuniões, realmente. Eu até sugiro aí depois para a Bárbara, o Danilo, que também façam reuniões aí com os seus grupos. Tem um grupo aí que já vem fazendo, já fizeram 2 reuniões aí, com bastante efetividade, que é o de carga fracionada, aí, que são as grandes empresas aí de carga fracionada. A gente, inclusive, tem convidado empresas que, inclusive, nem são associadas à NTC, mas de outras regiões, para poder falar regionalmente, né, o que está acontecendo. E eles estão trocando bastante informações aí sobre soluções. Já foi levantado entre as grandes empresas essa questão de formar parcerias, né? Mas ainda não deu tempo para fazer isso. Mas eu acho importante reunir e discutir, porque, como o Danilo falou, e a Bárbara, às vezes você teve uma ideia que se encaixa muito bem numa outra empresa, ou outra empresa teve uma ideia que você ou enxergou de alguma outra forma que você não viu. Então, é importante trocar e conversar, né? Como eu falo, empresário, as empresas e os empresários não são inimigos, são concorrentes, e concorrentes não quer dizer que sejam inimigos, né? E eu acho que esse é o momento de que os empresários realmente trocarem as informações aí, compartilhar aquilo que der, né? Buscar compartilhar mais, porque senão, dessa forma, pelo menos, você consegue amenizar, porque o tombo foi muito grande. Então, se um não ajudar o outro a se levantar, vai ser difícil. Muito bem. Bárbara, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, né, em relação a esse assunto, para a gente poder também se encaminhar para o fim da nossa transmissão de hoje. Bom, Rodrigo, eu acho que eu vou permanecer falando do otimismo. A gente tem que ser otimista. O isolamento social obrigou a gente a se reinventar e acho que construir pontes, né? Se reinventar meios de se comunicar. Isso é uma grande lição para os nossos negócios também. É hora da gente se unir, construir parcerias, otimizar operações, de modo que todo mundo sobreviva lá no final, né? O Lauro falou um negócio incrível aí. A gente é concorrente, mas a gente não é inimigo. Vamos se unir, vamos tirar essas amarras aí de que isso é um segredo de negócio meu. Não, não tem segredo, gente. A gente tem que sobreviver todo mundo junto. E vai acontecer, desde que a gente seja otimista, perseverante, acredite e se coloque à disposição aí. Então, o Instituto tem se colocado muito à disposição dos empresários, a gente tem feito bastante trabalho aí de bastidores para oferecer uma cartilhinha de boas práticas para todo mundo, de forma que a gente consiga compartilhar essas ideias. Quem quiser contribuir, fique à vontade nos canais da NTC aí, a gente está super aberto a novas ideias e estou sempre aqui à disposição, gente. Muito obrigado, Danilo. O áudio. Agora sim. Agradecer a você, Rodrigo, ao Lauro, à Bárbara, ao presidente Francisco Pelúcio, que vem conduzindo brilhantemente aí as negociações, né, com o governo e outros empresários do transporte. Eu participo de 2 grupos, o grupo do TRC,
e o grupo da Conjove, então parabenizar também a Bárbara. O grupo da Conjove nunca esteve tão ativo como está agora, né? Então eu vejo que os empresários lá, os assessores estão trabalhando fortemente para sair dessa crise. E o que eu tenho a dizer que é o seguinte, que a nossa força de vontade nesse momento tem que ser maior que a nossa habilidade. Temos que acordar todo dia como se fosse o último dia. Eu até brinco, né, que parece que Deus escolhe os melhores soldados para as melhores guerras, mas parece que confundiu os empresários brasileiros com o Rambo. A gente tem que ser meio Rambo nessa hora. Mas vamos trabalhar, vamos ter força de vontade. Agradecer novamente ao meu time, que está trabalhando demais, Rodrigo. Eu nem sabia que eles trabalhavam tanto, viu? Agora eu estou sabendo, cara. Agora, que esse negócio de reunião aqui, você pega todo dia, todo mundo trabalhando muito. Isso é bom. Mas a gente vai superar. Não tenho dúvida, Rodrigo. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Laura, quer fazer alguma consideração final? Não, é só isso, pedir para o pessoal responder, não essa pergunta, mas todas as outras, né? A gente está finalizando uma, né, Bárbara, do Instituto, e que também vai ser muito importante, inclusive, para definir aí, orientar os empresários, né? E como o Danilo falou, e a Bárbara, quer dizer, a crise vai passar, né? O que a gente tem que fazer é realmente ser otimista. É claro que só ser otimista não resolve, né? Tem que tomar as decisões, mas a crise vai passar e a gente espera que todo mundo aí saia mais fortalecido aí da crise. Então vamos aproveitar a crise para rever os processos dentro da empresa, desenvolver parcerias também e pensar no lado bom dela, né? Que é sempre essa a nova visão que a gente tem da nossa empresa, né? Então a crise nos faz ver coisas dentro da empresa que a gente não enxergava, né? Então, vamos pensar dessa forma e esperar que realmente passe logo, que mais aí uma semana, 10 dias no máximo, a gente consiga aí retomar, que seja devagar, mas que a gente consiga aí retomar a normalidade. Muito bem, também quero agradecer todos vocês, mas também o nosso público que está acompanhando, né? A gente tem vários comentários, depois a gente vai responder essas perguntas, as que a gente não conseguiu responder agora. Nós recebemos também um comentário aqui, o último que eu vou ler aqui é do Felipe, que é o importante que o setor privado tenha maior participação, né, no ambiente governamental, acesso à infraestrutura e auxiliar, né, a organização da retomada, né, dos mercados, para que os entraves não sejam maiores, tá? A gente recebeu aqui um último também, que é do Júnior Cavalga, que ele, né, está parabenizando todos vocês aí por essa transmissão, por esse alinhamento nosso aqui. Eu agradeço, né, mais uma vez a participação de todos vocês, a Bárbara da Rodomax Log, muito obrigado pela sua participação, pelo tempo, né, dedicado aqui a nós. Também Danilo Guedes da BC Cargas, muito obrigado pela sua participação. Lauro, mais uma vez, muito obrigado, né, pelas informações, né, o trabalho não para, né, a gente tem muita coisa para fazer e tem que acompanhar mesmo tudo isso. Também quero agradecer a parceria que nós estamos nesse momento, né, sempre tivemos, mas nesse momento muito mais forte com as nossas entidades, né, principalmente a FETCESP e o CETCESP, né, nas parcerias técnicas, estamos produzindo conteúdos diariamente, em parceria, né, com todas as nossas áreas jurídicas e áreas técnicas. É importante você que nos acompanha acessar todas essas informações, elas são feitas para vocês, para contribuir com vocês, e a gente aceita super sugestões, e a gente está super também à disposição para ajudá-los da maneira que a gente puder. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. A gente volta, né, ainda essa semana com mais transmissões e qualquer dúvida a gente está à disposição. Para vocês todos empresários, os nossos convidados e os que nos assistem, muita sabedoria nesse momento e contem sempre com a NTC Logística e todas as entidades que a gente está sempre com vocês. Um abraço e até mais. Tchau.